de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama. Determinadas regras, determinados assuntos, determinadas ideias que as obras religiosas abordam, que as obras religiosas falam e discorrem, há muitas pessoas que leem simplesmente com os olhos hoje, não conseguem identificar um sentido para que aquilo esteja ali. Nós temos diversos companheiros que têm uma dificuldade enorme em ler a Bíblia, principalmente a parte antiga da Bíblia, porque faz uma relação exclusiva com o vocabulário usado e com assuntos discorridos em uma época em que nós não enxergamos mais aquilo hoje. Se nós buscarmos ali exclusivamente a palavra, a letra, quase sempre nós não vamos achar respostas ou não vamos achar algo que justifique aqueles assuntos no dia de hoje. Mas se nós recordarmos a Jesus, nós vamos dizer que existe uma diferença entre a letra, que muitas vezes mata, e o que está inserido na letra, o espírito da letra. Este sim, que vivifica, esse que dá a vida. Então, nós deveríamos nos esforçar, quando formos ler alguma obra, quando formos ler algo que está relacionado ao espírito, algo que está relacionado à evolução do espírito e do ser, fazer um esforço para buscar o espírito da letra, buscarmos o exercício daquele espírito. Quando se fala em Bíblia, e se fala em todo aquele livro antigo, se nós lermos aquilo com uma análise de que ali eles estão narrando todos os esforços para permitir que o berço do mestre fosse constituído e realizado para que nós pudéssemos recebê-lo e então o mundo viver um mecanismo de renovação, nós conseguiríamos enxergar que o mundo se preparou, que foram precisos milênios para se ajustar à sociedade de uma época para que pudéssemos receber o Redentor, para que Jesus pudesse vir. Então, quando a gente lê esses livros que discorrem sobre a natureza do homem e sobre a evolução que este homem deu, sobre os combates, sobre as lutas, sobre as guerras, sobre todas aquelas adversidades, elas existiram e nós não podemos simplesmente jogar aquilo fora, nós não podemos simplesmente ignorar o quanto os hebreus sofreram pelo jugo egípcio até que houvesse uma libertação e eles pudessem formar uma nação que viria a receber o Senhor. A Bíblia fala sobre isso, discorre sobre isso. Se nós pegarmos este livro e o lermos sob essa perspectiva, nós vamos estar lendo ali a nossa vida, a nossa trajetória, todo o esforço que uma nação fez, que homens fizeram, e muitas vezes nós vamos estar lendo ali aquele instante em que nós éramos o bandido, nós não éramos os mocinhos, e sob algumas perspectivas, o bandido se via o mocinho, e o mocinho era visto pelo outro como o bandido, o algoz. Porque na vida sempre existem ambos os lados, sempre existem vários lados, perspectivas. E assim, nós vamos vendo que o assunto que vamos abordar hoje, a escravidão, não é algo inerente nosso, ao Brasil, e nem é algo restrito aos negros. Existe um equívoco. O Brasil escravizou os negros. Mas a escravidão existe de sempre. Existe desde que houve um mais forte que conseguiu exercer a força e o domínio sobre o mais fraco, ainda que eles tivessem a mesma raça, vivessem
no mesmo espaço, mas que não fossem amparados por um sistema de leis que organizava isso. Quando se fala em escravidão, na nossa perspectiva, vem logo à mente esta perspectiva dos brancos sobre os negros, porque é algo que diz respeito ao que a gente viveu. Mas a escravidão existe no mundo e construiu muito do que nós vemos aí. As pessoas que vão ao Egito e que observam as pirâmides, que veem aquelas obras todas, aquilo não foi construído por pessoas que recebiam o seu salário mensal, nem tinham férias e as carteiras assinadas. Aquilo foi feito, foi formado por pessoas que estavam sob as ordens daqueles reis e eram simplesmente um número de pessoas que estavam ali e que, na medida que eles iam falecendo, morrendo, substituídos eram para que a obra, para que aquelas coisas ficassem feitas e encerradas. Quando nós abordamos isso, é para dizer que não existe algo exclusivo nosso. O mundo passa por isso. O mundo viveu isso e ainda vive isso hoje. Ainda experimenta isso sobre outras imagens, mas vivencia isso ainda hoje. Então, Allan Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos e discorrer sobre múltiplos assuntos, e assuntos que dizem respeito a gente, ao falar sobre gente, eu falo sobre uma época, sobre a sociedade vigente e as suas interrelações, nós vamos ver Allan Kardec falando sobre este assunto. E é verdade que muito espírita hoje pode apanhar esta obra, o Livro dos Espíritos, abrir no capítulo que fala sobre a escravidão, Beth, e dizer assim, mas será que já não está na hora da Federação Espírita Brasileira retirar estas perguntas? Porque Allan Kardec lançou isso em 1857 e o Brasil ainda levou 31 anos com a prática de escravidão aqui, que nós só tivemos uma alforria assinada em 88, e uma alforria que foi assinada por obrigação. O Brasil foi, acho que, o penúltimo país que se tinha notícias do mundo civilizado naquela época a dar alforria aos seus escravos. Uma prática que não tinha mais ainda. Então, todas as nações foram desencadeando esse mecanismo e o Brasil se viu, de uma certa forma, politicamente forçado a realizar o mesmo. Então, a gente vai imaginar que muitos espíritas brasileiros que tiveram acesso a essa obra na Europa, quando viviam lá, tiveram acesso a essa obra quando o Brasil ainda tinha uma prática de escravidão. E as perguntas que Allan Kardec faz, algumas vezes a gente fica pensando assim, mas Kardec perguntar sobre esses temas, será que ele tinha essa perspectiva de que haveria inferioridade entre os homens? Outro dia recebi uma mensagem sobre um texto de obras póstumas, onde ele faz uma analogia na época sobre um menosprezo a uma determinada raça, e depois nós fomos observar aquilo, e é preciso que a gente imagine que a mescla de homens e de naturezas, de pessoas, é uma coisa moderna, nova. A Europa há 200 anos ela era branca, a África negra, a Ásia amarela, e acabou. Nós não tínhamos essa mescla que se tem hoje. Hoje se viaja, hoje se vai com facilidade. Quando a gente fala de uma época, falamos de 100 anos, de 120, 150 anos, nós falamos de uma época onde os negros eram levados para a Europa há 160 anos e exibidos na Alemanha em zoológico, vestidos como os africanos, para que os brancos pudessem ver o que era aquilo. Hoje, essas barreiras foram rompidas, mas aquilo fez parte de uma época. E Allan Kardec viveu esta época. Ele vivenciou isso, e às vezes a gente ouve isso e se pergunta, aquilo fazia parte de uma época que foi sendo revisado, e obviamente hoje isso acabou, está rompido.
Mas isso é muito recente. Isso não é uma coisa muito antiga assim. Aí, ele vai e indaga se haveriam alguns homens que, por natureza, estariam sujeitos a estar sobre as ordens alheias, sobre o mando alheio. Os Espíritos respondem de forma muito nítida que não, que isso fugia completamente aos mecanismos relacionados às leis espirituais humanas, e que se os seres humanos utilizavam esses recursos, estas leis, estavam de forma muito forte e vigorosa, fugindo aquilo que os auxiliaria no seu processo de avanço e de evolução. Isso daí surge como uma justificativa para que algumas pessoas pudessem não achar que o simples fato de nós nos sobressairmos em relação a alguém, que isso nos dá o direito de nós exercermos atos de escravidão sobre os outros, né? Algumas pessoas elas justificavam isso. Bem, se eu tenho mais recursos, mais força, mais dinheiro, mais inteligência, por que eu não posso subjugar ao que tem menos recursos, menos inteligência, menos facilidades socioeconômicas, né? E aí a gente volta a dizer que essas perguntas foram constituídas, foram formadas, quando o Livro dos Espíritos sai em 57, ele está afirmando ali, está dizendo, os Espíritos estão respondendo isso 31 anos antes de nós encerrarmos todo um sistema que o Brasil vivia aquela época ainda aqui, né? Aí ele vai e segue dizendo, mas tem certos lugares, certos países que desenvolveram o hábito por vivenciar isso, por praticar isso, de fazer os seus escravos. Não seria isso certo? Bem, nós temos que dizer aos companheiros que os sistemas que seguem a moral, eles não estão sujeitos às divisas e às barreiras. Por exemplo, se nós afirmamos aqui que o uso de determinados entorpecentes, que o uso de entorpecentes lesa o corpo físico e, consequentemente, lesa o perispírito, não é porque você vai viver na Europa, especificamente lá na Holanda, que a lei afrouxa em relação a isso, que você vai poder usar os entorpecentes lá sem sofrer os mesmos riscos, sem ter as mesmas reações. É uma ideia assim, mas isso daí, então nós vamos viver aonde nos permitem que a gente exista segundo os nossos equívocos. São aqueles homens que, como não conseguem viver com uma única mulher, convertem-se ao islamismo ou convertem-se a outras religiões que propiciam múltiplo casamento, onde eles são únicos com várias esposas, e vão viver essa realidade, essa região. Bem, isso daí é um sistema próprio, mas não é o fato de nós mudarmos de ambiente, de lugar, que nós vamos reverter o que é correto ou não, o que é justo ou não, aquilo que representa a formação de algo alinhado ou não. Se você que é espírita e fala que o Brasil é muito ruim, porque aqui você não consegue fumar o seu baseado ou cheirar o que for, porque as leis endurecem, e você quer fazer isso em outro país porque a lei permite, saiba que as reações perante o espírito hão de ser as mesmas, que não é esta lei humana que muda o que aquilo faz em você, não é? Então nós vamos vendo que algumas nações, elas favorecem a entrada de recursos sem saber a origem de onde vieram aqueles recursos. Certo? Então, nós podemos roubar à vontade aqui,
arrumar alguém que leve para as Ilhas Caimã, porque lá eles recebem o seu dinheiro, Carlos. Mas não estão preocupados qual a origem daquele dinheiro. É como se você lavasse, por lei de um lugar, a sujeira que você fez aqui. Mas isso não muda o caráter do seu equívoco. Então, Allan Kardec, os espíritos respondem a ele, que o ser humano se utiliza de muitos sofismas. E eu adorei essa palavra, fui pesquisar o que quer dizer um sofisma. O sofisma é quando você ajusta o equívoco a você. É quando você descobre meios de justificar o erro, né? É um sofisma quando você diz, ele rouba, mas ele faz. A bem da verdade, ele poderia muito bem fazer sem roubar. Então, quando você diz, eu vou votar em fulano, porque fulano rouba, mas faz. É quando você justifica um equívoco. Bem, pelo menos ele rouba e faz. Pior é o outro que só rouba e não faz nada. Nós pegamos algo errado e justificamos por uma regra burra, medíocre, e que mostra o tamanho da nossa inconsciência. Eu não diria nem da nossa capacidade reflexiva, mas é da nossa inconsciência. Precisamos arrumar alguém que faça sem roubar, porque não é possível que em uma cidade como a nossa, com 250 mil habitantes, todos os seres humanos que vivam aqui, sejam encarnados, estejam com esta possibilidade. Se eu estiver, vou retirar. Há de ter alguém perdido na multidão. Acho que não serei eu, graças a Deus, para estar realizando isso. E aí, Allan Kardec fala sobre as diferenças entre as pessoas. Se isso, de uma certa forma, não favoreceria a escravidão. É mais ou menos assim. Os exilados de Capela, que nós falamos tanto na Casa Espírita, os capelinos, eles são seres como a gente, são espíritos que viviam em um mundo muito evoluído, que lhes oferecia recursos e que, por não ajustarem-se mais no aspecto ético e ligado ao espírito em avanço nesses lugares, foram exilados à Terra. Chegaram aqui e encontraram o quê? Nós, ou aqueles outros espíritos felizes e inferiores que estavam aqui. Então, na minha época, tinha um ditado que se dizia que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Chega-se aqui, então, espíritos que vêm de lugares que já haviam experimentado e vivenciado coisas diferentes, encontra esse pessoalzinho que está numa fase de evolução, eles fazem o quê? Se fazem em cima da gente. A bem da verdade, esses capelinos, esses seres que vieram para cá, que sofreram esse exílio, foram aqueles primeiros a começar a formar os núcleos, digamos assim, de civilizações urbanas, mas que foram terrivelmente difíceis em relação às pessoas. Se a gente vê que eles foram exilados principalmente entre os egípcios, entre os chineses, entre os persas e os gregos e os romanos, a gente vai ver como a coisa aconteceu. São áreas e civilizações profundamente evoluídas, mas que construíram toda a sua evolução em cima de quê? Dos escravos, das pessoas mais fracas que estavam sob as ordens daqueles indivíduos. Eles chegaram aí e começaram a fazer. Então, a gente está numa situação muito semelhante. Se nós sairmos daqui com os nossos smartphones, com uma tecnologia enorme, com os nossos automóveis, com os nossos perfumes, com as nossas roupas, e nos embrenharmos num sertão, onde não haja energia elétrica, onde as pessoas não saibam o que é aquilo, né? Você chega lá, você é um extraterrestre, você é uma pessoa diferenciada por aquilo que se vê. Então ali você pode começar a engambelar, a enrolar as pessoas e a arrolar essas pessoas para estar sob o seu mando. Os espíritos então respondem que justamente é nessa hora que nós somos chamados a fazer o certo e não cometer o equívoco de nos favorecermos
da falta de informação e de força do outro. É nessa hora que nós somos chamados a puxar o outro para cima e não posicionarmos o outro no chão para que o outro esteja sob o mando da gente. Os espíritos são ótimos, né? Mas ele fala assim, mas a gente é europeu, vai para a Suíça, aprende, estuda, se veste bem, aí a gente vai para esse lugar onde as pessoas não sabem falar direito, não sabem se posicionar, não sabem se higienizar, não sabem usar um medicamento, vamos usar isso como força e domínio. Eles respondem que não. Nesta hora está a sua função de levantar aquelas pessoas, de apresentar àqueles indivíduos algo que lhes faça avançar, ascender. Só que quase sempre, quando nós tivemos a oportunidade de fazer isso, nós preferimos o poder, ou o pseudo-poder, e que a pessoa ficasse ali sob as nossas ordens. Por isso, que o que mais liberta é saber, é informar-se. Pessoas mal informadas estão sujeitas à ausência, muitas vezes, de honestidade por parte do outro, por parte do próximo. E aí a gente, quando vem para a casa espírita, e insiste nisso para os companheiros, aprenda as coisas aqui dentro. Não fique algemado ao seu outro, né? Ande devagar de moto, porque você corre o sério risco de achar um carro na sua frente, e é seríssimo isso, e moto não tem para-choque, é a cara que vai bater ali. Então, são exercícios que nós vamos fazendo para ajudar a levantar o outro. Aí, Allan Kardec vai ainda faz mais uma pergunta, capciosíssima. Mas tem aqueles que tratam bem aos seus escravos, que proporcionam a eles uma condição boa de repouso, que proporcionam a eles alimentos, que proporcionam a eles conforto. Aí os espíritos vão, porque esses espíritos não eram, olha, mas não tinham nenhuma moleza nisso. Ele vai dizer assim, na verdade, estes homens tratam os seus escravos como tratam aos seus cavalos e bois. São coisas que pertencem a eles. Então, se eles zelam pelos seus bois, para que os seus bois lhe ofereçam melhor leite, suas vacas lhe ofereçam melhor leite, se eles zelam sobre os seus animais, para que os seus animais rendam melhor, tem esta mesma perspectiva sobre os seus escravos. Se eu os mantiver saudáveis, se eu os mantiver robustos e fortes, vão poder me servir por muito tempo. Então que descansem, que se alimentem. Seria algo mais ou menos assim, você tem na sua residência, sei lá, alguma avezinha, uma calopsita que está muito em evidência hoje, né? A gente adora ter uma calopsita para enfeitar a casa da gente. Um enfeite vivo, que é algo esquisito, porque a gente vai, compra uma gaiola enorme, compra alpiste para calopsita, giló, nem sei se calopsita come giló, né? Aí bota uma calopsita ali dentro, a bichinha, coitadinha, está presa naquela jama, mas tem uma gaiola enorme. Aí faz a experiência. Sai da gaiola, e entra você dentro da gaiola, com água, com alpiste, com giló, sem cozinhar. E fica ali dentro, 1 dia, 2 dias, com alguém trocando a sua água,
trocando o seu jiló, trocando o seu alpiste. Ah, mas aquilo ali é um animal irracional. Mas, de uma certa forma, nós estamos cerceando a liberdade. E a coisa que o ser humano mais odeia na sua existência é ver o seu mecanismo de liberdade tirado. Agora, se a gente não consegue enxergar a liberdade de um ser vivo, na sua perspectiva de ir e vir, é algo que a gente vai vendo que a escravidão está muito dentro da gente ainda. A gente mantém uma coisinha ali para nos agradar, não é? Mesmo ciente que se nós abrirmos e libertarmos, ele corre o sério risco de não ir, porque já está acostumado à gaiola. É a gente em relação à morte. Você quer morrer, Elisa? Deus me perdoe, você acostumou com a gaiola do corpo, a gaiola física. Nós estamos acostumados à escravidão de adoecer, a escravidão de ter a nossa casa cheia, a nossa rua, e não podemos ir para lugar nenhum, estamos tão escravizados que não conseguimos nem sair da casa da gente na hora que a gente quer e chegar no lugar na hora que a gente quer, porque alguém aprisiona o carro da gente e não deixa a gente vir. E aí, Allan Kardec, então, discorre sobre isso e nos fala que escravidão é escravidão. Não existe meio termo naquilo que você oferece. Sempre que você limita o direito à liberdade, você escraviza. Seja utilizando o sofisma que for. Seja utilizando a ideia que você quiser. Cercear a liberdade ainda é prática de senhor de engenho, feitor. E há indivíduos que fazem isso ainda hoje com uma facilidade enorme. Mas aí nós dissemos assim, mas aí a princesa Isabel foi, assina a Lei Áurea e a escravidão acabou. Olha, não acabou não. O que ocorreu é que os negros saíram da senzala e subiram os morros. Foram construir as favelas. Nós temos um morro que é composto, as favelas são compostas eminentemente na sua formação primária pelos negros que tiveram a sua alforria naquela época e que foram para determinadas regiões e viveram ali. Basta olhar os seus vizinhos. Quantos vizinhos vocês têm nas ruas de vocês que ocupam, às vezes, um imóvel do mesmo padrão, do mesmo nível, que você vive e que seja um negro? A gente vê que as perspectivas mudaram pouquíssimo. Quase não existe. Se você conversa com uma pessoa que é do Rio de Janeiro e ela é negra, se ela disser que mora em Ipanema ou no Leblon, você já se assusta logo um pouco. Você pode pensar como é que essa pessoa foi morar ali. Você dificilmente acredita que aquilo ali seja um mérito, porque eles acham-se que se precisa morar em determinadas regiões, em determinadas áreas. A gente se assusta ainda hoje quando vê um negro que saiu efetivamente de uma senzala existencial e foi viver em algum lugar. Se passa um negro num carro de luxo, ou a gente pensa que ele é o motorista, ou ele roubou. Dificilmente, isso é uma ideia pré-concebida, não estou falando asneira, estou falando porque são perspectivas até propriamente minhas, que eu já estou num esforço enorme de mudar, porque é uma ideia que está arraigada há 160 anos atrás, quando a gente tinha essa perspectiva relacionada a isso. A gente ainda olha o nosso companheiro assim. A gente acha que quem faz o carnaval, quem faz a folia é o negro, para que as pessoas vão lá e assistam aquilo. Quando a gente não enxerga todo um mecanismo, toda uma engrenagem séria na psique nossa que existe aí. Apesar de nós termos tido uma lei assinada, a escravidão, ela vige dentro das pessoas. Vige como escravos e vige como senhores.
há um conjunto de indivíduos que se permitem, em pleno século XXI, escravizarem-se. Como há um conjunto de indivíduos que, em pleno século XXI, exercem o poder que eles julgam ter de escravizar os outros. Então, a escravidão divide-se hoje, sob um aspecto básico, em 4 aspectos. O primeiro aspecto é a escravidão física. O que vem a ser a escravidão física? É a da força. É a da força que algumas pessoas exercem sobre outras e as limitam. Marcelo, mas isso existe hoje? Existe. Tem muito marido que limita as ações da sua mulher na força, no muque. Daqui você não sai. Eu não quero que você vá. Se você for, você sabe o que vai te acontecer. E são aquelas amigas que nós temos que uma vez por semana escorregam e batem com o rosto no chão, batem com os braços na porta, aparece um hematoma. Você vive com roxo, fulano, tudo é escorreguei, caí. Não, isso chama-se escravidão física, que existe hoje. E por mais que você tenha uma lei que ampara a mulher sob este ótica de violência, ela se sente escravizada na alma, porque é uma coisa que pode estar relacionada a uma vida anterior, que ela não se deu alforria ainda, e que ela acredita que poderá e que está, de maneira certa, sob as ordens daquele indivíduo que é o seu senhor. Mas, se abrir a jaula, que você ficou aprisionado ali dentro, a giló, sementes e água, o que você vai pensar? Aqui, pelo menos, eu tenho giló, sementes e água. Lá fora, o que eu vou ter? Assumir a sua própria vida e assumir a liberdade significa assumir que você poderá, a princípio, não ter nada daquilo em abundância, mas que você vai preferir a liberdade a esta opressão. Foi exatamente o que o Moisés fez com os hebreus. Saiamos daqui e vamos. Para onde nós vamos? Não sei. Mas qualquer lugar livre é melhor que isso daqui sob opressão. Qualquer lugar que eu puder estar comigo, livre, é melhor do que isso aqui sem opressão. E não se iludam. Alguns hebreus ficaram. Preferiram ficar ali. Ou vocês acham que aquilo ali foi 100%? Não, alguém ficou, alguém não quis ir. Alguém preferiu o giló, a semente e a água. Mas que é segura, que é certa, a exercer esse mecanismo. Então a força, a escravidão por força, não acabou e não acabará tão cedo. Porque assim como todos os equívocos do mundo, isso existirá enquanto houver alguém disposto a fazer e alguém disposto a receber este comando. Na medida que você diz, não, eu não quero mais isso, e vou correr os medos, correr os riscos, para eu me ver livre sobre esse mecanismo físico, nós vemos isso hoje, esse processo físico ocorre nas cidades, nós temos vizinhos que vivem isso. Nós temos familiares, vocês querem ver como isso ocorre? Muito, muito simples. Reparem na viúva recente, né? Era casada, os cabelos brancos, mal ajambrada, tudo. O marido morre, deixa um segurinho, ela diminui a saia, faz um botox, estica a cara. Você vai perceber naquela reação o que? Libertação. Eu vivia sobre uma opressão, esse desgraçado pelo menos me deixou a pensão e o seguro para eu esticar, melhorar um pouquinho e dar uma... Hein? Então, são as pessoas subjugadas
Sirene, a gente passa a tarde inteira com a lista de pessoas que são subjugadas num processo de escravidão física, por violência, por temor, por medo. Medo até quando as pessoas começam a se sobressair assim. Mas se você sair daqui, você não vai levar nada, porque você não chegou com nada, você não trouxe nada. Eu fui te buscar lá naquele lugar, você é filho daquela... E cria-se, e a pessoa começa a acreditar efetivamente que ela nada é, e exerce este processo de força que escraviza desde sempre. Só que hoje nós temos leis, pelo menos aqui onde nós vivemos, o Brasil já procurou gerar mecanismos de leis que revertam isso. Porém, isso não vai acabar nunca. Só vai acabar o dia que as pessoas se dispuserem a estarem livres. E se dispuserem a vivenciar isso. Isso não acaba nunca. Mas isso tem que acabar o dia. Nós temos que fazer mais lei. Não tem mais lei. O Brasil está com lei demais. Nós precisaremos exercer essas leis. Praticar e vivenciar estas leis. O Brasil já tem um excesso de leis mortas. O Brasil é um dos lugares que as leis já nascem mortas. O extintor que você tinha obrigação de comprar para o seu carro, o kit de primeiros socorros que você comprou e nunca usou, graças a Deus. Então são coisas que já nascem em desuso, inúteis. E aí a gente tem essa escravidão física, mas nós também temos aquela escravidão que é formatada por lei. Existem alguns lugares que constituem leis que limitam tanto a sociedade onde elas vivem, que aquilo vira uma escravidão legal. Né? Nós temos, por exemplo, alguns países fechados, poucos países fechados ainda hoje, Beth, que as pessoas não têm o direito de sair daquele país quando lhes aprouver. A Coreia do Norte é um deles. Nós não estamos aqui nos intervindo no mecanismo. Mas se eu não tenho o direito de ir e de vir, que é um direito principal de qualquer indivíduo, nós estamos, por lei, limitando as pessoas. Nós temos uma conhecida aqui do centro, que viajou para um país na América Latina, e aí, ela chegando nesse lugar, ela foi ver que os bares, que os restaurantes, que as casas noturnas, que as pousadas e hotéis só eram abertos aos turistas. Que os nativos eram proibidos por lei, com a polícia na porta pedindo o passaporte para saber da onde você é. Se você é nativo daquele lugar, não entra. Isso aqui é para os de fora. Agora, se você tem um lugar onde você limita o acesso de quem vive por lei, não é? Quando a gente promove mecanismos e sistemas legais que colocam sempre algumas pessoas num lugar de inferioridade, não lhes dando a chance de avançar e de exercer a liberdade, a gente legisla a favor de um sistema que escraviza em nome da ordem. Doideira, né? É uma coisa muito louca. Nós criamos, e nós estamos vendo isso agora nas redes sociais, algumas pessoas pedem a volta do militarismo. E o militarismo foi um sistema de escravizamento por lei. Você estava sujeito a uma ordem militar, que dizia que horas você podia sair, que horas você podia voltar, que se você juntasse 5 pessoas em um lugar, eles vinham saber o que é que você estava falando sobre aquilo. A gente não apoia nada, nem desapoia nada. Mas nós temos que entender que se nós instigarmos a volta de um mando e um desmando, nós vamos estar dizendo que é a incapacidade que nós temos de seguir livres. Quando a gente fala por isso e pede isso em voz alta, nós estamos atestando socialmente que nós precisamos de rédeas. Que quando a gente é livre, a gente não sabe o que faz bobagem. Então nós queremos que vá lá um senhor, um marechal, um general, e que ele diga, e que ele faça algo sobre isso. Recentemente nós vimos lá na
Indonésia, uma execução de um brasileiro, e a rede social explode. Inclusive, companheiros espíritas, a gente lê, eu leio o que tem ali e tem um cuidado enorme com o que eu redijo ali, mas a gente usa bastante a rede social. E os companheiros espíritas falam assim, é isso mesmo, porque tem que tirar esse poder, isso é escravocrata. Esse poder que a gente julga ter sobre vida alheia. Mas eles estão fazendo errado, eduque o seu filho a não fumar, que o trabalho deles acaba. Porque o problema não é o seu filho que foi viciado por um traficante. É aonde aconteceu dentro de casa, a falta de diálogo, de conversa, que permitiu o seu filho buscar isso lá fora. A cocaína não sai do morro e vem voando para o nariz dos nossos filhos. A maconha não sai do morro voando e materializa na boca dos nossos filhos. Eles foram buscar de alguma maneira isso. E isso é um processo familiar. Quando a gente mata o traficante, especificamente esse, o viciado vai buscar outro. Porque isso é da natureza da alma. A gente quer tirar, a gente quer limpar. E isso são regras escravocratas. Mais ou menos assim, Senhor, lá na nossa senzala tem um negro que se insurgiu. E ele vem dizendo para todo mundo que ele é livre. E que ele é de uma família. Então tira ele, mata ele, porque aí vamos mostrar quem é que manda aqui. Nós manteremos ali pessoas aprisionadas psiquicamente pro resto da vida. E isso é um processo complexo e sério em relação a isso. A gente legislando para a limitação da vida, legislando para o cerceamento do direito de ir e vir, o que falta hoje aqui não são regras. O que falta hoje aqui é constituição familiar que dê às pessoas suporte para elas viverem as regras. O sujeito já vem disposto a quebrar todas as regras. E o brasileiro, na sua simpatia, jeitinho, ele quebra a regra por natureza. Ele fura uma fila com natureza e rindo. Ele lesa, ele dá volta, e ele acha que isso é natural. Então, se você não aprendeu a cumprir o seu direito de liberdade, e o direito de exercer a liberdade essa que você espera que o outro saiba exercer, você vai precisando ser limitado por lei, por escravidão. Vamos dar as limitações que estão aí. A China, hoje, que faz 90% da tecnologia que nós consumimos, é uma tecnologia escrava. Aqueles homens e mulheres trabalham de 11 a 12 horas por dia, de segunda a segunda, e ganham $15 por mês. E a gente compra um produto made in China, que é feito com mão de obra escrava, em lugares que, se eles não produzirem aquilo, eles não têm o que se alimentar. E olha que eles já comem barata, besouro, lagartixa, e ainda assim não há proteína suficiente para aquele 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que vivem ali. Então a gente vai vendo ali, inclusive haviam regras que estão pensando em mudar agora, limitando o número de um filho. Isso é escravizante. Quando um país legisla quantos filhos você vai poder ter, isso é escravizamento. Então a gente está vendo como existe, e a gente acha isso bonito. Nós queríamos botar nos nossos favelados aqui no Brasil um sistema de um filho. Não, já escutei isso. Mulher de favela que chegasse em um hospital tinha que ser ligada, laqueada, sem saber. E nós conhecemos uma menina que teve seu primeiro filho no Maranhão, com 17 anos de idade, que o médico tomou esta liberdade e a laqueou, partindo desse princípio. Essa aí é uma que vai começar a ter um atrás do outro. Ela tentou, depois que ela organizou a vidinha dela com o companheiro, tentou ter mais filhos, não conseguia. Foi procurar um médico e falou: a senhora está ligada. Isso é uma coisa escravizante. Como um homem, diante daquilo ali, cisma e toma e faz isso sobre o corpo alheio. Mas nós temos essa teoria. Espíritas têm. E às vezes falam sem se aperceber que estão falando. Esse povo tem que ligar, o governo tem que fazer uma campanha de ligadura de trompa. Quando você desencarnar nisso, e os brancos, bem casados e bem ricos, não quiserem mais ter filhos, porque eles têm que viajar, passear, e só tiver
uma pessoa que mora num morro, na favela, disposta a ter 15 filhos, é lá que vai ser a sua válvula de reencarnação. É ali que vai voltar, porque a gente não quer mais botar filho no mundo. E os espíritos precisam reencarnar para dar sequência e dar ordem. Então a gente vai vendo que existem... Gente, eu estou falando aqui, tem coisa para falar ainda. Né? Aí, segue ainda um outro princípio que existe. Uma escravidão física, que é aquela da força. Uma escravidão legal, que são os códigos sofismáticos. São aquelas leis onde você justifica o erro por um acerto. Nós fizemos isso para conter. E existe a escravidão moral. O que vem a ser a escravidão ligada à moral? A moral é quando nós nos algemamos aos outros pelos nossos equívocos. Mais ou menos assim, você fuma, aí seu filho começa a fumar. Aí você chega para ele e fala assim, meu filho, fumar é uma burrice, mamãe é burra, fuma porque é fraca, mas não comece, não entre nisso. Aí ele olha para você e fala assim, mas quem é você para me dizer isso se você faz isso? Sabe qual é a burrice? Você acredita que você não pode falar, e pode. Eu sou sua mãe, provavelmente esse cigarro que você está fumando, quem está pagando ele? Sou eu, então eu sou uma burra, uma estúpida, que não cuido do meu corpo, mas amo você. Então se você fumar na minha frente, você vai engolir ele aceso, todos que forem na minha frente. O ser humano ele é reprimido por um processo moral pelos seus equívocos. O fato dos nossos erros estarem profundamente expostos limita a gente em relação ao outro. Aí nós vamos vivendo o quê? Pequenos, oprimidos. Aí você vai um dia, pega aquele seu melhor amigo, que você achava que era a pessoa mais correta do mundo, sabe, Djanira? E conta um segredo que só você e Jesus sabem. Só vocês dois. Ninguém, nem os guias, nem os sofredores sabem. Aí você resolve falar para Djanira. Aí um dia a Djanira vai dar uma resvalada, aí você fala, poxa, Djanira, quem é você, Marcelo? Eu sei muito bem quem você é. Isso é um processo de escravizamento que a gente vive hoje, ligada à moral, ou à ausência de moral que existe na gente, e que a gente permite que isso bote este mundo do jeito que está. Porque você sempre fica dizendo assim, mas quem sou eu para corrigir? Quem sou eu para dizer que isso está errado? Ora bolas. Você é alguém que dispõe de livre-arbítrio e que só você sabe das lutas que você tem com os conflitos próprios que te escravizam. Mas isso não te isenta e não tira de você o desejo de auxiliar o teu próximo, de ajudar o teu próximo, de fazer alertas ao seu próximo. A sociedade hoje, ela vive num mecanismo de escravizamento moral seríssimo. A nossa ausência de moral nos tornou inoperantes. Nos tornou paralisados diante do equívoco. Os nossos equívocos próprios nos limitam. Se a gente passou por um divórcio, foi algo infeliz, e se o nosso filho está ante um divórcio e nós queremos intervir, e ele nos lembra assim, mas mamãe, mas papai, você fez isso. Fiz e não foi bom. E não é bom. Não é para isso que a gente se une, e eu tenho o direito de intervir, nós vamos tentar ajustar o melhor possível isso. O que ocorre? A gente se cala. É por essas e outras que a sociedade hoje está perdendo seus filhos por narcotráfico. Porque os nossos filhos começaram a usar as nossas fraquezas morais para nos escravizarem. E daqui a pouquinho o entorpecente vai escravizá-los. E nós, muitas vezes, não conseguiremos tirá-los mais daquele ciclo. Entendeu? Como é difícil. Como a gente se deixa manter oprimido pelos nossos equívocos, quando na verdade os seus erros é um problema seu com você mesmo. Mas se você permite que eles repitam-se no seu filho, você amplifica o seu erro, porque ele não só é seu, mas também passa a ser na sua
fraqueza ante a ele. E ele poderia estar sendo o remédio para livrar a ele e você dos seus equívocos. Mas nós preferimos ficar calados, sabe? E aí é uma família que bebe, é uma família que fuma, é uma família que fala, que xinga, é uma família que tem um caráter duvidoso, que fez recursos de maneira esquisita e vai vendo tudo aquilo envolvido. E os filhos vão participando daquilo ali. A família, e isso escraviza, aprisiona. Alguém tem que romper, alguém tem que quebrar, alguém tem que dar uma alforria própria, ainda que todos os equívocos estejam ali. Eu venho de um lar, de uma família, onde a minha mãe sempre pôde fazer tudo, e nós nada. E isso eu odiava, hoje eu adoro. Eu descobri regras, e eu sempre descobri que quem mandava era ela, ainda que ela errasse de cima a embaixo, mas quem mandava era ela, e nós não tínhamos essa liberdade. Ela nunca se sentiu escravizada e oprimida pelos equívocos dela, tanto que ela foi se libertando, e hoje, graças a Deus, é uma pessoa livre, 75 anos de idade, livre de muitas daquelas amarras que nós víamos no passado. E nós ali, levados ali. Sabe, não tinha esse negócio até hoje. Nossa, até hoje. Ontem, levei uma chamada ontem. Todo dia eu levo. Todo dia eu levo. Para de palhaçada, Marcelo, cala sua boca. Quem manda aqui na minha casa sou eu. Não gostou, mete o pé e vai embora. Até hoje é assim na minha casa. Na minha não, na casa dela. Né? Determina as regras. Isso, de uma certa forma, isso é escravizante? Não, porque nós sempre fomos livres para ir e vir. Mas se ficássemos, cumpriríamos a regra. Nunca fomos limitados, nunca fomos oprimidos, mas sempre soubemos ficar aqui, tem uma regra. E eu vou ditar esta regra, do que é certo e do que é errado. E sempre estivemos juntos ali. Então existe esse processo de escravizamento moral, que é aquele que a gente se permite ter em relação ao outro. É quando você deixa que a sua fraqueza de caráter, que as suas fraquezas, que os seus processos imorais ou amorais deem para o outro um poder excessivo. E para finalizar, antes que eu receba o gongo de Djanira, nós temos a escravidão física, a da força física, a legal, as leis constituídas para limitar os homens, a moral, quando a gente se limita em relação ao outro, e a escravidão psicológica, quando você é escravo de você mesmo. Você não acredita em nada de você. Por mais que o outro diga assim, Marcelo, você foi lá na frente e falou tão direitinho, fala assim, eles estão com pena do gago. É pena do gago, quanta piedade do gago. Porque, não sou nada. Aí você vive sob a ótica do medo, do fracasso, da incapacidade própria e pessoal. E aquilo é um elemento limitador que te coloca num lugar nenhum. No lugar nenhum. São esses escravos psicológicos ali, que Jesus narra lá na parábola dos talentos. São esses que voltaram à terra com o poder de comprar a sua liberdade com uma moeda e fazer fortuna moral, e preferiram acreditar que eles não têm nada para fazer, pegaram o seu recurso, a sua moeda, e enfiaram no chão, no solo. Esse mecanismo de escravidão... gente, e a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, hein? E era para estar todo mundo livre. E Jesus assinou a lei magna de amor e libertação 2000 anos atrás. E todo mundo se mantém aprisionado, pressionado, limitado e apreendido.
sejam aqueles que estão sob a força física do outro, sejam aqueles que estão sob as forças das leis que regem uma nação, sejam aqueles que sofrem a limitação